Boa noite! Olá, Irene! Seja bem-vinda. Olá, Nessa Tavares. Como é que tá meu áudio, imagem? Estão me vendo, ouvindo bem? Olá, Adriana. Como é que tá meu áudio aí? Vocês estão me conseguindo me ver, me ouvir? Quem for entrando, por gentileza, pode ir me dando feedback que eu vou ajustando. Olá, Salete, seja bem-vinda também. Beleza, a Irene disse que tá ok o áudio. A Nessa também disse que tá bacana, a Adriana também. Beleza, bom, então eu vou dando sequência aqui ao assunto, ao nosso tema de hoje. Olá, Sheila, seja bem-vinda também. Boa noite. Qualquer oscilação aí no áudio, na imagem, no sinal, por gentileza, vocês vão me informando aqui que eu vou ajustando daqui. Bom, então sejam muito bem-vindos, gratidão a todos que estiverem assistindo ao vivo, como também quem estiver assistindo a gravação da nossa live. Hoje é a nossa live fixa mensal, nosso bate-papo fixo, né, onde eu estou buscando trazer assuntos sobre as emoções na primeira semana de cada mês, né? Esse mês, devido à correria na agenda, vou ter um evento presencial em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Inclusive, está chegando o dia, fica aqui o convite para todos. Tá? Vai ser um prazer poder conhecer vocês pessoalmente. Vai ser um final de semana incrível no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, onde eu vou contar com a presença do Dr. Francisco de Biasi, o Mário Jorge, Eliane Xavier. E vai ser um final de semana incrível, onde nós vamos estar tendo uma interação bem bacana, super legal, com temas muito interessantes aí para o dia a dia de vocês, tá? Então, quem tiver interesse em participar, nós já estamos nos últimos lotes, tá? Os últimos ingressos. Quem tiver interesse em participar, pode chamar no privado. O link está ficando disponível todos os dias nos nossos stories. Então, quem quiser saber mais informações também, fiquem à vontade de chamar. E como eu vou ter esse evento no meio do mês, devido a essas programações, a única live que eu consegui encaixar dos nossos assuntos fixos, né? Quem já está acompanhando aqui, a primeira segunda-feira de cada mês eu estou falando sobre as emoções, a segunda segunda-feira de cada mês sobre as sombras psicológicas e a terceira segunda-feira sobre os relacionamentos afetivos, né? Então, devido à correria desse mês, né, de eventos e outros compromissos, eu não consegui agendar as outras lives, somente essa. Então, esse mês nós só vamos ter na segunda-feira fixa a live, então, sobre as emoções, que vai ser o assunto de hoje. Como esse mês é o mês dos namorados, eu vou buscar trazer uma live especial sobre o Dia dos Namorados também. Só não vai dar para conciliar ela na terceira segunda-feira do mês. Mas eu vou buscar um horário na agenda e divulgo com antecedência para vocês também a live sobre especial aí, né, dos meses dos namorados, para a gente falar um pouquinho sobre relacionamentos e as dificuldades na relação. Tá? Então, quem tiver interesse nesse assunto também, já tem material salvo no meu canal do YouTube e no meu perfil do Instagram também. Tá? Sobre as emoções, que é o tema dessa segunda-feira, tem material também sobre a introdução das emoções e algumas emoções em específico que eu vim buscando abordar com vocês. E hoje, o tema de hoje vai ser carência. Essas lives não tem uma ordem específica para vocês seguirem, então vocês podem acompanhar de uma forma aleatória, não precisa seguir uma linha de raciocínio linear. E quem puder assistir às outras, eu acredito que um assunto acaba complementando o outro. Principalmente essa de carência vai ter muito relacionada com os assuntos também das rejeições, que tem duas lives, né? Não, uma de rejeição e uma de desaprovação que eu fiz. Então essas três lives vão acabar se conversando também bastante. É claro que todas vão tendo uma sintonia muito grande, mas em especial a desaprovação e a rejeição vai agregar bastante com o assunto de hoje. Então convido vocês aí, quem está assistindo por essa e não viu as outras, confere depois, está no meu perfil. Eu não sei se eu já subi elas para o YouTube, mas se não tiver, está salva no meu perfil do Instagram, e o primeiro intervalozinho que eu tiver, eu vou subir elas também para o canal do YouTube. Fica também o convite aí para vocês assistirem a gravação da Masterclass que fizemos neste sábado também com o Dr.
Francisco de Biasi, com Mário Jorge e Eliane Xavier. Então ficou uma masterclass bem legal, muito bacana. A gravação dela está disponível no canal do YouTube do Mário e da Eliane. Depois eu vou subir também no meu canal, mas quem já quiser assistir, não conseguiu participar, pode conferir a gravação lá. É só jogar no YouTube lá, Masterclass, Henrique, Eliane, de Biasi, Mário Jorge, que vai aparecer para vocês aí. Beleza, pessoal? E o último convite também aqui, os recadinhos enquanto o pessoal vai entrando. Amanhã eu vou estar com a Eliane Xavier com uma live muito bacana também sobre o poder da gratidão. Então vai ser um tema interessante também. Vou contar com a presença da Eliane Xavier. Então quem tiver ligado e disponibilidade amanhã, teremos mais um assunto bem bacana para complementar nossa série de eventos e de lives. Bom, então vamos falar sobre a carência, né? Pessoal que estiver assistindo aí ao vivo, pode deixar também perguntas no chat aqui, que eu vou respondendo e interagindo com vocês. A Irene falando aqui que foi muito boa a Masterclass, gratidão! A Irene estava lá presente, gratidão pelo carinho e a participação. Bom, quem quiser fazer perguntas, viu, pessoal, que estiver ao vivo, fique à vontade de deixar aqui as perguntas. Se quiser participar também ao vivo, entrar ao vivo aqui comigo, fazer uma pergunta ao vivo, esse evento é para vocês mesmo, esse momento aqui. Então fiquem à vontade de deixar dúvidas, perguntas, tanto no chat, quanto também participar ao vivo aqui, que eu coloco vocês aqui, pode fazer a pergunta de vocês. Quem estiver assistindo a gravação, pode deixar nos comentários abaixo, que eu vou respondendo depois, e se for algum assunto longo, eu posso até trazer também para a gente discutir na próxima live em algum momento. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos falar sobre as carências. Essa live de emoções, essa série, né, de lives sobre emoções, é uma iniciativa justamente para a gente começar a se auto-perceber, a começar a compreender principalmente esses sentimentos, que a gente não aprende isso na escola, né? Então, os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas crenças, nossos padrões mentais e emocionais, é de extrema importância nós tomarmos consciência deles. Por quê? Porque a nossa vida é uma sucessão de momentos que vai seguir de acordo com as escolhas que nós fazemos. E as nossas escolhas que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar por esses dois mecanismos internos que nós temos, de razão e de emoção. Então, é de extrema importância termos esse equilíbrio interno de razão e de emoção, pois vai impactar todas as áreas da nossa vida. Então é um assunto de extrema importância. E pouquíssimas pessoas se conhecem emocionalmente também. Então essa é a nossa proposta nesses encontros, de começar a se conhecer e entender as ramificações de onde que vai esses sentimentos, até quando e até como que um sentimento, um padrão emocional pode influenciar na minha capacidade de escolha e diretamente ligado ao meu resultado prático. Porque se a pessoa não tem conhecimento disso, ela entra num automatismo, onde ela vai fazer escolhas automáticas e robotizadas. E, consequentemente, vai colher resultados automatizados. Com a mínima parte da consciência consciente, que alguns estudos apresentam aí, de 6 a 12%, a pessoa pode buscar querer um resultado diferente, mas na prática ela não consegue pôr isso em prática e vivenciar esse desejo dela. Por quê? Porque ali, na maior parte dela inconsciente, vai estar agindo essas emoções aí, reprimidas do passado ou inconscientes, de qual seja a forma dessas emoções estiverem lá dentro, elas vão estar influenciando. Alguns sentimentos são mais fáceis de identificarmos no nosso dia a dia, como, por exemplo, uma raiva, né? Se você vê um cachorro rosnando para você, aquela sensação, aquele frio na barriga que você vai sentir, você sabe que é medo, né? Se você está ali com raiva do maridão, da esposa, de alguém que fez uma raiva danada, aquela vontade de pegar ele ali pelo pescocinho, essa sensação você identifica que é uma raiva, né? Se você está ali moado em cima da cama, meio desanimado, você consegue identificar que é uma tristeza. Mas e os outros sentimentos? Né? E uma carência, e uma rejeição, e uma desaprovação? Eu escuto muito disso. Ah, não, isso aí eu não tenho, não. Mas na prática, a pessoa manifesta comportamentos e realidades condizentes com esses sentimentos. Então, por isso que é muito importante compreendermos, porque como que nós vamos buscar uma solução para algo que nós nem conhecemos? Né? Então, o primeiro passo é tomar consciência de que isso existe e de que certo problema existe para que você consiga buscar uma solução para ele. E se você tem ferramentas para isso, até para você saber como direcionar os recursos que você tem para ajustar um problema que agora você sabe aonde mexer.
né? Sabe aonde trabalhar. Então essa é a proposta de explorarmos esses nossos pensamentos, nossos sentimentos, como que esses padrões internos vão atuando, tá? Claro que aqui é um movimento de conscientização e quem precisar de alguma técnica, alguma ferramenta, caso você não conheça nenhuma, você pode utilizar esse conhecimento para integrar com aquilo que você já está habituado a trabalhar. E se você não tem nenhuma uma ferramenta ou alguma forma de trabalhar tudo isso que nós estamos explorando aqui, ou você tem curiosidade de conhecer alguma outra, eu deixo como dica a HQI, que é a ferramenta que nós utilizamos para fazer esse ajuste interno. Tá? O que é a HQI? A HQI é uma ferramenta, tá? É uma técnica, uma metodologia de autocura consciente, que permite à própria pessoa, sem a dependência do terapeuta, a fazer esse ajuste de consciência. Então, ela é a ferramenta que você vai utilizar para fazer um delete na sua consciência. Que delete é esse? Um delete desses padrões mentais e emocionais que nós vamos armazenando ao longo da nossa experiência. Tá? Por que as nossas memórias ficam traumáticas e vão gerando todo esse desequilíbrio? Por causa do envolvimento mental e emocional que damos a esse fato. Então, aquela carência, aquela tristeza, aquela raiva, aquela rejeição, todos aqueles sentimentos que nós vamos acumulando na nossa consciência, quando chega um momento que essas informações entram em desequilíbrio, é onde que, como consequência, vivenciamos realidades desequilibradas no nosso nível físico. Eu uso sempre uma analogia. Se você tem um aparelho telefônico, por exemplo, um telefone, e se você começa a armazenar muitas informações nesse aparelho, não vai chegar uma hora que ele vai travar, começa a esquentar, começa a dar problema. Então, o que você vai precisar fazer? Não vai adiantar você passar um paninho limpo nele, limpar o aparelho, né, tirar a poeira dele. Por quê? Porque isso é um problema no sistema. Então, esse passar um paninho, cuidar do corpo físico é muito importante, mas você também precisa cuidar do seu sistema, até porque o seu corpo físico é um reflexo dessas informações aí dentro do seu sistema, entre aspas, do sistema operacional. Então, da mesma forma que um telefone começa a travar e apresentar defeitos quando tem acúmulos de informações em desequilíbrio nesse telefone, o que você vai fazer? Não é formatar e deletar esses arquivos? Não vai adiantar nem você inserir um novo aplicativo, que muitas das vezes não vai nem ter espaço para poder instalar, não é assim? Então, da mesma forma, na nossa consciência, quando essas informações, esses registros mentais e emocionais começam a desequilibrar o nosso corpo físico ou o nosso resultado material, é onde que surge então a HQI como ferramenta para fazermos essa limpeza. E a própria pessoa pode utilizar a ferramenta para fazer esse ajuste de consciência, tá? Eliminando essas informações. Então fica a dica para vocês, tá? Quem quiser conhecer a HQI, periodicamente eu promovo os Conversando sobre a HQI, que são encontros online gratuitos, onde eu passo todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já apresento a técnica para você já sair praticando, ajustando a consciência, eliminando essas informações que você encontrar, inclusive esse leque de possibilidades que eu busco abrir e explorar com vocês nos nossos bate-papos. Então, quem quiser conhecer a HQI, só ficar atento na minha agenda. Por enquanto eu não tenho nenhum agendado devido a esses compromissos, mas assim que eu tiver uma brechinha na agenda, já encaixo o nosso próximo encontro, tá? O formato do nosso trabalho, então, são essas palestras gratuitas e online conversando sobre HQI, onde nós vamos discutir todo o raciocínio da HQI, que tipo de trauma está relacionado com tal doença, tal somatização, e como que vocês vão utilizar a técnica que eu já vou ensinar nesse encontro para vocês já saírem praticando. Tá? O outro formato são os encontros individuais, que nós vamos trabalhar no individual aquela queixa que você deseja trabalhar. Tá? Então, no individual nós temos dois formatos, o atendimento, onde nós vamos trabalhar em 2 horas a queixa que você trouxer, e o acompanhamento, onde nós vamos fazer um trabalho a longo prazo, com encontros mensais dentro do período de 1 ano. E temos também a outra opção, o curso, que é um treinamento de 15 horas online, com aulas ao vivo, um curso apostilado, onde você aprende a montar uma autoterapia completa com a metodologia. Então esse é o formato do nosso trabalho com HQI. Fica de dica então para quem quiser agregar esse conteúdo, essas informações, essa metodologia, para que você ajuste as informações que vocês explorarem nos nossos encontros aqui, ok? Então fica aí a dica para vocês. Bom, então vamos lá falar sobre as carências, né? Então, como eu disse, um sentimento de raiva, de medo, de tristeza é comum você identificar no dia a dia. Tá? E a carência? O que seria uma carência? A carência, pessoal, ela está relacionada a todo movimento onde houver uma falta. Tá?
Então, tudo aquilo que faltou na sua vida, em algum momento, aquela sensação impressa no corpo é um sentimento de carência. E essa carência implica em várias consequências no dia a dia, que é o que eu vou explorar com vocês. É importante também deixar registrado aqui no nosso encontro para vocês não se apegarem aos exemplos que eu trouxerem aqui, tá, pessoal? É apenas um bate-papo onde eu estou explorando as probabilidades mais possíveis, mais comuns que observamos no nosso dia a dia, tá? Para que você encontre a sua verdade, tá? Então não é um raciocínio cravado absoluto. Então o Henrique falou que isso aqui é uma consequência da carência, então qualquer coisa que acontecer comigo na minha vida em relação a isso é por causa da carência, tá? Então cuidado, não se apeguem apenas a uma verdade, absorvam aquilo que fizer sentido para vocês encontrarem a verdade de vocês, tá? Então isso aqui é muito importante também, eu gosto sempre de frisar nos encontros, tá? Então a carência vai ser essa sensação de falta que nós vamos imprimir no corpo, tá? Todo movimento que faltou na sua vida, esse sentimento impresso no corpo, nós chamamos então de carência, tá? Então, você queria ter dinheiro todo dia para poder merendar na escola e não tinha. Então tinha carência do dinheiro para merendar na escola. Queria ganhar uma bicicleta no Natal e não teve. Uma carência da bicicleta. Queria ter o príncipe encantado e não encontrou. Carência do príncipe encantado. Queria ter saúde e não tem. Carência de saúde. Queria atenção do pai, atenção da mãe, né, e não teve. Estavam sempre ocupados, sempre ocupado com outra situação, com outra coisa, ou dando mais atenção para o seu irmão, para o trabalho, seja para o que for. Então, se não teve essa atenção do pai ou da mãe, então carência do pai e da mãe, né? O pai não ia na reunião, carência do pai nas reuniões, né? A mãe não levava para brincar na rua, carência da mãe para brincar. Então essa carência, essa falta pode ser tanto de uma questão material, tá? Como também de um afeto, de um comportamento, de uma saúde, de um status. É tudo aquilo que você queria ter e não teve. Se não teve, falta. Se tem falta, carência. Percebe como que essa carência está muito mais presente no nosso dia a dia, né? E por essa falta desse entendimento, desde criança, que a gente não aprende a lidar com isso, né? O que acontece? A gente fala assim, não, eu não tenho carência, né? Vai ser fácil de identificar só uma raiva, uma tristeza e um medo, que são mais comuns, né? Só que esse sentimento de carência é muito presente, então, no nosso dia a dia, porque nem todo mundo tem tudo aquilo que quer. E se não tem, é a carência. Henrique, mas eu entendi que meu pai não me deu aquela bicicleta, que eu não tinha atenção porque ele estava trabalhando e era para cuidar da gente, né? Ou eu não tive a bicicleta porque ele não teve condições, mas ele me deu ali uma bola, uma peteca, né? Tudo bem. Esse é um outro ponto importante para desmembrarmos da nossa consciência, tá? Lembra que eu falei que nós temos dois mecanismos de razão e de emoção? Esse eu entendi, ele tem que estar muito alinhado com o que eu senti, entende? Porque muitas das vezes a pessoa compreende o movimento com a razão, mas se ela não compreendeu com as emoções, ela está com meio caminho andado, né? Está melhor do que tiver em desequilíbrio com as duas. Ou talvez não, né? Porque, por isso que muitas pessoas falam que a ignorância é uma bênção. Por quê? Porque se ela entendeu com a razão, mas a emoção tá bagunçada, de duas uma, ou ela vai estar meio a meio resolvido, né, com 50% resolvido, ou ela vai dobrar o problema. Porque se ela tem uma carência, uma falta, né, e aí com a razão ela entende, tá, tudo bem, meu pai não me deu porque ele tinha outro compromisso, porque ele estava preocupado em cuidar da nossa educação, por isso que ele não me deu o brinquedo. Só que aquela criança ali que sentiu raiva, sentiu injustiça, ainda está magoada com o pai que não ganhou aquela bicicleta. Mas com a razão ela entendeu o porquê que não ganhou. Só que essa razão agora começa a se sentir culpada porque ficou com raiva do pai, porque não deu a bicicleta. Ou seja, agora além de ter uma carência, ela tem uma culpa por ter carência. Ela tem culpa por ter raiva. Então, muitas das vezes, a razão ou ela serve para dar uma balanceada, dar uma equilibrada, ou ela serve para intensificar e gerar um novo sentimento que também pode desequilibrar. Quer ver um outro exemplo muito comum? Aquela pessoa que tem uma raiva, que tem um ódio, um rancor de alguém, né?
Depois ela talvez entendeu o outro lado da pessoa com a razão, né? Ou de acordo com alguma doutrina religiosa que ela segue, ela aprendeu que tem que perdoar, que tem que amar o próximo, tá? E tá certo, não que isso esteja errado, mas eu estou aqui analisando no ponto de vista como que ela decodificou essas informações. Se ela entendeu essa necessidade do perdão, mas como uma obrigação, né, ou até porque seja qual outro motivo, mas se essa necessidade do perdão ela não consegue pôr em prática por causa do desequilíbrio emocional, que ainda tem a mágoa, tem a raiva, tem a injustiça, tem o rancor. Então o que ela pode fazer? Ela pode gerar inconscientemente um outro sentimento para justificar esse padrão mental dessa necessidade desse perdão. É onde que talvez ela pode ter um medo de um castigo divino, ela pode ter uma culpa, né? Ela pode começar a se auto-cobrar para poder colocar em prática esse perdão que ela já entendeu com a razão. Então percebe? Essa racionalização ela é uma via de mão dupla, se ela tiver entendido só com a razão e não entendido com a emoção. Ou ela pode, então, tá meio a meio, né? Meio caminho andado aí, que esse entendimento perante o outro lado da situação, ou ela vai dar uma equilibrada e uma balanceada, ou ela vai passar a se cobrar e exigir um sentimento positivo em relação a essa pessoa, e essa necessidade de controle vai gerar mais autopressão, mais culpa, mais injustiça, e é onde que vira uma bola de neve danada. Quem já passou por uma situação dessa já deve ter observado na prática como que fica, né? Então, é muito importante ter esse entendimento e desmembrar esse movimento. Porque se você analisar somente com a razão e não cuidar dessa emoção, pode entrar nesse conflito interno também, tá, pessoal? Então, por isso, essa importância aqui. Pessoal que está acompanhando aí até aqui está tranquilo? Alguma dúvida, fiquem à vontade de deixar aqui no chat, que eu vou acompanhando e respondendo e interagindo com vocês também. Quem entrou depois, já fica aqui uma boa noite, sejam todas bem-vindas aqui, tá? Bem-vindos também. E fica aberto aqui o convite, quem quiser fazer uma pergunta ao vivo também, fica à vontade em entrar e participar aqui comigo e fazer a sua pergunta. Bom, então, carência relacionada com faltas, e essas faltas vão se desdobrando em inúmeras consequências, tá? E é essas consequências que eu gostaria também de explorar com vocês aqui, por isso que o título hoje, né? Carência, ramificação e consequências. Então, qual uma das probabilidades bem prováveis, tá? Vou falar sempre em probabilidades, porque, como eu disse, nada é cravado absoluto. Pode ser uma vírgula na sua história que pode mudar totalmente o rumo, né, da sua escolha, da realidade que você vivenciou. Então, aqui eu estou trazendo probabilidades mais prováveis, tá? Então, vocês vão absorvendo o que faz sentido para vocês e encontrando a verdade de vocês. Claro que para ser mais específico e mais preciso, precisaria de mais dados e mais informações, que é o que a gente faz num encontro individual, que aí nós vamos trabalhar em cima da sua história. Como daqui nós estamos em um encontro em grupo, então eu vou explorar essas probabilidades mais prováveis, ok? Gosto sempre de deixar isso aqui registrado, principalmente quem chegou depois aí no nosso encontro. Então, probabilidades muito comuns, então, de consequências dessa carência. Essa carência, se é uma falta, assim como o universo tem uma contabilidade cósmica que tende a dar a zero, internamente nós também temos uma contabilidade interna. E essa contabilidade vai ficar buscando sempre balancear, equilibrar, né? Que o universo sempre busca o estado de equilíbrio. Internamente, esse equilíbrio, normalmente, ele vem com uma busca de compensação. E essa busca de compensação, tá? O ideal é você buscar um equilíbrio neutro, que é o trilhar o caminho do meio. Porque sempre que pendulamos nos extremos, é onde vivenciamos desequilíbrios. Quanto mais neutros estivermos, melhor a nossa capacidade de escolha e menos comprometida ela vai estar com resultados desequilibrados. E essa contabilidade interna que nós temos, ela vai buscar balancear. Só que, se nós temos uma falta, é como se fosse um buraco que não tem fundo. Se você tem acúmulos de carências, é como se criasse um buraco que não tem fundo, onde internamente a consciência vai buscando estímulos positivos para compensar essa falta. Uma forma de buscar equilibrar. Só que o fato de buscar novos registros não quer dizer que
que eliminou essa carência. Tá? Por isso que nós vamos bater sempre na tecla da HQI, que é uma ferramenta para eliminação. Tá? Nós não vamos gerar informações, até porque entramos como se fosse naquele exemplo, né, do celular. Se o seu HD pessoal está muito sobrecarregado, muitas das vezes não vai dar nem para poder instalar alguma coisa nova. Né? Já está transbordando, qualquer coisa que entrar já vai entrar em desequilíbrio. Então o que nós vamos fazer? Eliminar, deletar. É isso que nós fazemos com a HQI. Se você tem carências, nós vamos utilizar a ferramenta para eliminar essas carências. Logo, a necessidade compensatória, ou tudo aquilo que você vivencia como uma consequência dessa carência, é alterado. Tá? Agora, quando nós não utilizamos essas ferramentas, né, que a gente não aprende isso na escola, a gente não tem esse entendimento, vou pegar aqui pela ordem natural das coisas, a ordem natural do inconsciente é buscar essa compensação gerando novos estímulos, gerando mais informações, que a longo prazo tende a desequilibrar, que é o que nós percebemos na prática. Por isso que as pessoas com certa idade tendem a adoecer com mais facilidade. Por quê? Porque esse adoecer, ele não está relacionado com a idade diretamente. É porque quanto mais tempo se passa, com mais idade se adquire, mais fatos vivenciou. Se vivenciou mais fatos traumáticos, a tendência em agregar mais informações negativas e tender ao desequilíbrio é maior. Por isso que nós percebemos também que hoje a nossa sociedade está adoecendo cada vez mais cedo. Né? E por isso que uma pessoa com certa idade, ela já está saturada e ela vai acabar tendo uma paciência muito menor, como se fala, né? Pelo menos na minha região fala que o estupim está curto. Né? Por quê? Porque já tem muita informação. Então qualquer faísca ali pega fogo, qualquer movimento mais simples que for, vai gerar um desequilíbrio maior, vai gerar um incômodo maior. Por quê? Porque já tem muita coisa agregada. Então essa contabilidade interna, nessa busca de informações para equilibrar, essa carência ela vai buscar equilibrar com uma busca de um estímulo positivo muitas das vezes, tá? Com uma busca de prazer para compensar esse desequilíbrio emocional dessa falta. Então é onde que essa carência ela vai tendo esse buraco então que não tem fundo e a pessoa pode desenvolver comportamentos compulsivos, por exemplo, tá? Em vícios, dependências, buscando prazer para compensar então essas carências. E essa busca por esse prazer pode ser tanto em estímulos físicos de alimento, de droga, de sexo, de comida, como também em algumas pessoas, ou em determinadas situações, ou em comportamentos. É por isso que uma pessoa carente ela tende de projetar uma expectativa muito grande em algo, em alguém, em algum movimento, em alguma situação, em algo material, em uma pessoa. E isso gera consequências tremendas, né? De forma negativa. Porque pode gerar um movimento de dependência emocional de uma pessoa, de algo, de alguém, de uma situação. E enquanto ela estiver esse objeto compensatório, ela pode até se sentir ali satisfeita por um momento. Mas como isso é algo compensatório, a carência continua ali, continua existindo. Então, quando ela não tiver, é onde que vai ter como se fosse aquela abstinência. Essa necessidade de ter alguém, de ser aceito, de agradar, de buscar ser aprovado. Por isso que eu falei que essa live de hoje conversa com as outras aulas anteriores. Por quê? Porque se você está criando uma expectativa por alguém, ou de algo, ou de uma situação, o dia que você não tiver, o que isso vai acontecer? Vai enaltecer a dor e o sofrimento. Então, a sensação de rejeição, de desaprovação vai ser muito maior se você tiver um acúmulo de carência, né? Que é aqueles assuntos que nós falamos nas lives anteriores, sobre a desaprovação, sobre a rejeição. Então, elas se conversam. Né? Então, assim como a carência vai intensificar uma rejeição e uma desaprovação, uma pessoa que tem acúmulos de rejeição e desaprovação vai intensificar a dor da falta do dia que não tiver. Né? E aí vira um paradoxo. Né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então, quem veio primeiro, a carência ou a rejeição? Então, mas aqui analisando hoje, né, que eu fiz uma análise anterior pelo campo de visão da rejeição e da desaprovação. Hoje eu estou fazendo então uma análise analisando no ponto de vista da carência. Então essa pessoa que tem essa carência, essa lacuna sem ser preenchida, toda vez que faltar, vai intensificar então o sofrimento dela. Por quê? Porque essa busca não é um movimento neutro, equilibrado. Essa busca por esse movimento é uma busca compensatória.
Então é como se buscasse sempre inconscientemente estar reafirmando aquele movimento traumático ali do passado. Então por isso que é muito importante trabalhar também essas carências, porque senão a pessoa entra então no movimento automatizado, aonde ela vai iniciar esses comportamentos automáticos. Então, na prática, vai gerar um desequilíbrio danado, um desgaste, e ela não vai saber o porquê. Então, quais são os desdobramentos dessa necessidade compensatória? Então, nós temos então os vícios, as compulsões, no qual o HQI também possui um raciocínio próprio, onde a gente consegue saber que tipo de trauma está relacionado com cada tipo de compulsão, de vício, de dependência. Tá? Quem já conhece já está mais antenado, já vai ter um dado maior de informações para trabalhar. Tá? Quem não conhece, fica aí o convite, mais uma vez, para vocês conhecerem, participar dos encontros gratuitos, ou do curso, ou do atendimento individual, aonde que você consegue ainda ser um pouco mais preciso. Mas aqui, como eu estou analisando de uma forma em grupo, né, fica essas dicas aqui para vocês já irem identificando, e quem já conhece HQI já vai abrindo esse leque de ferramentas aqui, de possibilidades para você utilizar a ferramenta e eliminar esses padrões na consciência de vocês. Então, vamos analisando aqui então. Nós temos então um acúmulo de carência, de faltas, aonde se desdobrou em uma necessidade compensatória. E onde que nós podemos observar no dia a dia essa necessidade compensatória? Aquela pessoa que pode confundir, essa carência, que busca esse estímulo positivo para compensar. Muitas das vezes, um desses estímulos positivos é o prazer. E o prazer, ele é muito confundido com o amor. Porque o amor, ele é livre de condições, ele é neutro, ele é desassociado. O prazer, ele é um sentimento, ele é uma sensação, tá? Ele é dual, ele tem condições. Tá? Então é importante a pessoa saber diferenciar amor de prazer. Porque se ela tem acúmulos de carência, essa necessidade de ser aceita, de ser agradada, pode ser uma busca interna por prazer. E esse prazer pode ser confundido com amor. Tá? E aqui é onde que essa live também vai fazer muito sentido também com as lives dos relacionamentos afetivos. Por quê? Porque essa confusão é uma das grandes causas que nós identificamos dos desequilíbrios nos relacionamentos. Porque uma pessoa que tem um acúmulo de carência, ela pode transferir essa falta buscando prazer em alguém, gerando uma dependência emocional, gerando esse apego, e muitas das vezes, se essa pessoa suprir esse movimento, é aonde que ela vai ficar viciada nessa pessoa também. E esse vício emocional dessa pessoa pode ser confundido com amor. Então, a pessoa que fez um elogio, vamos supor, lembra que eu falei que carência aqui é falta? Então, uma pessoa que teve falta, por exemplo, de ser notada, talvez pelo pai, pela mãe, de ser elogiada, de ser reconhecida, teve falta, carência. E aí ela sai na rua, a pessoa nota ela. Nossa, como você tá bonita. Nossa, que você fez a unha. Nossa, que cabelo bacana. Então ela pode confundir esse estímulo de ser aceita, de ser aprovada, de ser notada, essa sensação gostosa, esse prazer, com amor. E se ela confunde tudo isso e entra de cabeça nessa relação, né, ela entra nesse relacionamento afetivo, ela já entra com uma expectativa nessa pessoa, e o dia que essa pessoa não suprir isso, é onde que ela vai sofrer nesse relacionamento. Ou quando ela começar a descobrir os defeitos dessa pessoa, vou nem falar defeito porque todo mundo tem defeito, né? Vamos colocar aqui se a pessoa é compatível com as ideias dela ou não. Tá? Porque um relacionamento vai dar certo, não é que se um tem defeito ou o outro não. Não tem. Porque perfeição vai ser difícil de buscar nesse contexto de agradar. Tá? Então todo mundo tem qualidades, né, e tem defeitos. Então o relacionamento vai dar certo quando essa pessoa tem uma sintonia com a outra. Então se você encontra uma pessoa que não tem sintonia com você, e você confunde alguns estímulos positivos, muito comum no início de uma relação, com esse amor, é onde que a sua relação pode estar comprometida. E quando essa pessoa não suprir tudo isso, é onde que vem o sofrimento, que é onde que as pessoas, né, quando elas começam a conviver, ou começam ou esse positivo já não está suprindo mais aquela carência, ou supriu tanto em um início que aumentou ainda mais a expectativa dela, e aí o dia que tiver, aí que não vai doer, aí que vai doer mesmo esse movimento, é onde que então
vivenciamos então os desequilíbrios nos relacionamentos, tanto afetivo como interpessoal também. Tá? Um relacionamento no trabalho, ou com o companheiro, com a companheira. Né? Então, esse é um dos desdobramentos. Deixa eu ver aqui, parece que tivemos uma pergunta. Enquanto isso, o pessoal também pode ficar à vontade em colocar aqui, tá? A Joelma Marques colocou aqui: por esse motivo sentimos raiva de nossos pais, não necessariamente por algo que fizeram no presente. Excelente, Joelma. Exatamente. Muitas das vezes, sabe aquela pessoa, é muito comum, a pessoa fala assim: nossa, fulano fez uma tempestade em um copo d'água. Por que fulano é impaciente com o pai, com a mãe? Né? A pessoa é tão boazinha e a pessoa estoura com ela à toa. Por quê? Porque isso não é de agora. Né? Isso são de acúmulos de sentimentos, de fatos, de situações lá do passado. É aí que entra um outro assunto que eu aprecio bastante e que é o outro tema que eu busco explorar bastante com vocês aqui. Quem não conhece, super indico aqui que vale muito a pena, que é a repressão, que são as sombras psicológicas. O que é essa repressão? São as sombras. Então, aquilo que a pessoa vivenciou no passado e ela reprimiu, seja por o acúmulo de novos fatos que foi acontecendo e foi gerando um concreto em cima disso, ou como simplesmente para fugir da dor daqueles traumas do passado. Né? Só que o fato de jogar concreto em cima não quer dizer que não existe mais. Está ali. E qualquer estímulo que a pessoa tem, isso vem à tona. E esse vem à tona pode ser com o incômodo atual, que hoje talvez pela parte racional você está sem saber por quê. Nossa, mas por que eu estou incomodando com isso? Né? Por que eu tenho tanta impaciência com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com a minha esposa, com meu colega de trabalho? Ela não sabe de onde é que está vindo isso. Pode ser esses sentimentos reprimidos do passado. Aí, mas tem tanto tempo, já passou. Depende. Se você estiver fazendo uma análise no nível físico, pode ter passado mesmo. Porque tudo aquilo que nós chamamos de raiva, de medo, de tristeza, é só uma bioquímica que o cérebro vai fazer expurgar no corpo. Tá? Só que essa bioquímica que você de raiva, de medo e tristeza, seja qual for o sentimento que você sentiu lá com 8, com 10 anos, realmente já passou aqui no nosso tempo físico linear, que o nosso corpo já expurgou. Só que essa informação não fica armazenada no corpo físico, ela fica armazenada na nossa consciência, onde as leis de espaço e tempo não se operam da mesma forma que aqui na matéria. Por isso que essas informações do passado influenciam na nossa realidade atual hoje, porque o nosso cérebro vai decodificar essas informações e imprimir como novas sensações no corpo perante aos fatos vivenciados de hoje. Por isso que nós projetamos em outra pessoa. É por isso que entramos em um movimento repetitivo, um padrão, onde a pessoa vai vivenciando situações automatizadas. A pessoa fala assim: eu vou mudar daqui porque eu não aguento mais os conflitos daqui com fulano. E ela vai para quilômetros de distância. Chega lá, ela vivencia os mesmos traumas com outras pessoas. Por quê? Porque o trauma emocional, essas informações, esse desequilíbrio está na consciência dela. Então, quando ela muda de espaço físico, a consciência dela vai acompanhar ela onde ela for. Então, é por isso que esses movimentos vão desequilibrar também. Tá? Gratidão, Joelma, pela colocação aqui. Se eu não tiver respondido sua pergunta também, se eu não tiver entendido bem, fica à vontade de colocar aqui que vamos interagindo. A Irene colocou que faz muito sentido. Muitos relacionamentos acabam por incompatibilidade de gênio. Sempre me questionava como as pessoas demoravam tanto tempo para perceber isso. E eu me incluo no grupo. Verdade, né? Gratidão pela colocação. Exatamente, porque ninguém entra com um relacionamento, né, e faz uma análise, por isso, principalmente uma análise interna. A gente vai sendo influenciado por esses sentimentos e vamos agindo no piloto automático. Por isso a proposta, então, desses encontros, para tomarmos consciência desses movimentos. E a proposta de expansão e disseminação da técnica da HQI para que vocês consigam aplicar e ajustar a consciência de vocês e ter escolhas cada vez mais conscientes. Tá? Um outro desdobramento possível aqui, né? A busca, eu falei um pouquinho do prazer, então se internamente com esse acúmulo de carência, se buscamos inconscientemente um movimento de busca de ser aceito, de ser aprovado, essa busca por prazer, um outro movimento muito comum é essa necessidade de ser aceito, de agradar o outro. É onde que isso se desdobra, é naquela pessoa que tem dificuldade em dizer não. Sabe aquela pessoa que não consegue dizer não e depois acaba colhendo consequências em cima disso? Nós temos a manifestação do amor. Né? Quando esse amor está defasado, essa manifestação do amor é onde que nós vivenciamos desequilíbrio. E esse amor
tanto um amor incondicional a tudo e a todos, como também a falta de amor próprio. Então, se você faz algo para alguém, mesmo que seja uma atitude boa, tá? Se você faz algo bom para uma pessoa, mas se essa sua atitude está desequilibrando o seu sistema, isso é falta de amor próprio. Tá? Porque nós vivemos numa sociedade onde que o altruísmo ele é visto com bons olhos e o egoísmo é uma coisa feia. Né? Gente, a física quântica vem demonstrando o quê? Que nós fazemos parte de uma totalidade, de um sistema, onde não existe nada separado. Então todos somos um, fazemos parte de uma consciência coletiva. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, uma água, o oceano. Uma gota sou eu, outra gota é essa caneta, outra é o João, outra é a Maria. Né? Se você faz algo, se você contamina uma gota, você está contaminando o oceano inteiro. E não tem uma gota melhor do que a outra, porque todas contribuem e fazem parte do mesmo sistema. Assim somos nós. Então, quando você faz algo contra uma outra pessoa, você tira do outro para beneficiar o seu sistema, ó, você está desequilibrando a outra consciência para se beneficiar. Se você desequilibrou a outra consciência, você desequilibrou o todo. Desequilíbrio. Da mesma forma que, se você desequilibrar o seu sistema para favorecer o outro, você também desequilibrou o sistema. Por quê? Eu e você e o outro, são todos iguais. Tá? Não existe melhor ou pior. Então, da mesma forma que se você desequilibrar o outro, você desequilibra o sistema, se você desequilibra o seu próprio sistema para beneficiar o outro, você também está desequilibrando o sistema. Né? Então, o altruísmo e o egoísmo são lados opostos da mesma moeda. Então, quando você desequilibra a si próprio para favorecer o outro, fica essa falsa ilusão, né? Ah, eu sou bonzinho, não, isso não tem problema. Mas se a sua atitude para ajudar o próximo desequilibrou você, é falta de amor próprio. E essa falta de amor próprio é muito comum também, uma das consequências dela, essa necessidade de ser aceito, de ser aprovado. E essa necessidade de ser aceito, de ser aprovado, uma das consequências principais dela é o tema de hoje, a carência. Então, esse aqui também é um outro ponto também que vale muita reflexão para você verificar até onde a sua ajuda é uma ajuda equilibrada. Até onde a sua ajuda não está desequilibrando o sistema do outro. E até onde a sua ajuda não está desequilibrando a você mesmo. Tá? Não estou falando aqui que está errado ajudar o outro. Não. Isso até estamos todos aqui para servir. Tá? Só que esse servir tem que ser em equilíbrio. Esse dar e receber, ele tem que estar em equilíbrio. Porque senão estamos afetando o todo. E uma dessas formas desse dar, esse doar, estar em desequilíbrio, um dos motivos disso é a necessidade de ser aceito e ser aprovado. Que quando dá e é aceito e é aprovado, aí vem o prazer que vai intensificar tudo isso. E quando não é reconhecido, aí vem a rejeição, né, vem a desaprovação, vai intensificar a dor, o sentimento. Né? E tudo isso vem daquele buraco que não tem fundo. A falta, a carência. Tá? Então, isso gera inúmeras consequências também como sobrecarga, como dependendo de como que você está se desequilibrando, é onde que você pode observar como isso está desequilibrando os seus resultados práticos também. Tá? Então, esse aqui foi a mensagem de hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Espero que esse conteúdo de hoje tenha contribuído, tenha ajudado. Deixe aqui nos comentários também se vocês estão gostando desses assuntos, se essas lives sobre as emoções estão valendo a pena, se está sendo interessante, porque eu separei esses momentos na segunda-feira para termos essa interação, mas não é algo absoluto. Né? Se o assunto não estiver legal, a gente pode mudar para um outro tema, um outro assunto que vocês trouxerem que faz mais sentido. Por isso que essa interação com vocês é muito importante. Tá? Então eu conto com o feedback de vocês para saber se o assunto está interessante, se está legal, se mantemos essa linha, se mudamos ou se vocês desejam explorar outros temas, outros nichos. Então fiquem à vontade em compartilhar, deixar nos comentários. Tá? Quem chegou depois, fica aí o convite para voltar no início, assistir a gravação depois. Peço que deem aquela força, né? Compartilha com os colegas que essa mensagem possa fazer diferença, que talvez possa levar alguma contribuição. Se vocês gostaram, deixem um like, um joinha, que o algoritmo do Instagram ou do YouTube, quem estiver assistindo pelo YouTube,
vai entender que essa mensagem é relevante e vai levar para outras pessoas que possam fazer diferença. Recebi algumas mensagens de carinho aqui, gratidão Sheila, Irene, tá? E depois o pessoal também que deixou mensagem aqui. Peço que deixa lá um coraçãozinho, um comentário lá na gravação, que isso também ajuda no algoritmo, beleza? Fica o convite reforçando então, está chegando o nosso encontro 16, 17 e 18 em Volta Redonda, com Mário Jorge, Eliane Xavier, Dr. Francisco de Biasi, também vou estar lá, onde a gente vai ter uma interação muito legal no Hotel Bela Vista, que tem uma paisagem maravilhosa, um lugar perfeito para esse encontro. Então, quem tiver interesse, estamos nos últimos lotes dos ingressos. Quem quiser participar ou saber mais informações, fica à vontade de chamar no privado. Estou deixando também sempre o link nos stories. Quem quiser conhecer a HQI, fique atento à minha agenda. Quem estiver assistindo pelo canal do YouTube, o meu perfil do Instagram é Henrique HNS. Tá? Então ali onde eu posto a minha agenda, quem quiser participar dos encontros gratuitos, onde eu vou passar os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, da HQI, e já ensinar a técnica para você já sair praticando. Tá? Então fique atento à minha agenda. Quem estiver passando por alguma situação, está tendo uma dificuldade em de trabalhar tudo isso, ou uma necessidade de urgência, tem a opção do atendimento e o acompanhamento individual. Quem quiser saber mais informações, é só também me chamar no privado, que vocês já acham o meu link lá, já fala direto comigo no WhatsApp. E quem quiser saber mais sobre o curso de HQI, fique atento à minha agenda também, que em breve eu vou estar agendando uma nova turma. E fiquem atentos para vocês acompanharem e participarem dos próximos eventos. E fica também o convite para assistir a gravação das lives anteriores, com as outras emoções, os outros sentimentos, né, que tem uma live para cada sentimento, conteúdo sobre as sombras psicológicas, tem muito material já disponível no meu canal do YouTube, do Instagram. Na bio do meu Instagram tem um link onde vocês conseguem falar direto comigo, acessar meu canal do YouTube. Tem também o link para o workshop de sombras, quem quiser aprofundar. É um curso de sombras que eu fiz com uma duração de uma carga horária de 6 horas de aula, onde eu falo uma linguagem bem aprofundada, ali no arroz com feijão, um assunto bem tranquilo de vocês acompanharem. Tem um bônus lá de 2 aulas analisando sombras no filme Soul e no filme Beleza Americana, para poder trazer todo esse conteúdo teórico para uma análise prática também, uma dinâmica bem legal. Estamos no mês do relacionamento. Temos também um workshop, um novo olhar para o relacionamento, baratinho ali, R$ 29,90, está disponível também na bio do meu Instagram. E fica o convite para a gravação da Masterclass, está salva no YouTube, a Masterclass de sábado, com a Eliane Xavier, Dr. Francisco de Biasi e o Mário Jorge. E também amanhã eu vou estar com a Eliane Xavier para a live sobre o poder da gratidão. Tá? Então, recadinhos dados. Gratidão a todos pelo carinho, pela participação, prestígio mais uma vez aqui, seja ao vivo ou também na gravação. Quem chegou depois, fica meu beijo carinhoso aqui para vocês também. Fica aí o convite para voltar no início, pegar. Acredito que foi um encontro bem legal com essas informações de hoje também. E conto com o feedback de vocês lá, o joinha, o curtir e o compartilhar. Beijo para vocês, até o próximo encontro. Na verdade, até amanhã, né? Amanhã, às 20 horas, vou estar com a Eliane Xavier. Até mais!